cruz, tetelestai, né? E essa palavra em grego significa está pago, acabou-se, está consumado. Irmãos, e às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende a importância disso. Quando Adão, irmãos, olha como o negócio vem de longe, quando Adão pecou e Deus o separou dele mesmo, tirando ele do jardim, para sempre a humanidade ficou separada de Deus. E não haveria forma mais de a gente ver a Deus, irmãos. E essa simbologia dessa separação é tão forte que quando Deus instala no tabernáculo, já com Moisés, ali no Êxodo, né, ele vai dizer para Moisés que faça o tabernáculo desse jeito, daquele jeito, tal jeito, e no meio de tudo isso ele vai separar dois lugares: o Santo dos Santos dos Santos. O Santo dos Santos, irmãos, era um lugar tão especial, porque ali estava a Arca da Aliança. E ali estava a presença do próprio Deus. E nenhum mortal, nenhum pecador podia entrar naquele lugar. Apenas uma vez por ano o sacerdote tinha esse privilégio de entrar ali para fazer sacrifícios pelo povo, né? Sacrifícios de expiação. E ele tinha irmãos que seguiam, era rigoroso aquele processo de purificação daquele sacerdote. Tinha roupa adequada para ele, tinha que se lavar, que se purificar, tinha um ritual inteiro de purificação. Tinha as vestimentas, cada vestimenta daquela era um vestido por baixo, era um negócio cheio de pedra por cima, tinha cinto, tinha estola sacerdotal. Cada parte da veste desse sacerdote representava alguma coisa e tudo tinha que ser feito à risca. E enquanto o povo ficava do lado de fora da tenda, os pecadores separados pelo pecado, estava ali apenas um homem que estava em posição de santidade e entrar agora no Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar um véu, uma cortina, um manto que separava o Santo dos Santos dos Santos. E quando ele entrava lá e fazia aquele sacrifício, fazia tudo, e apresentava o pecado do povo, e tudo era feito, Deus manifestava a sua presença e aquele povo entendia: fomos perdoados. O tempo passou e Deus enviou o seu próprio filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, chega Jesus, aleluia. E ele vem, ele cresce, ele se desenvolve como homem, né? Foi menino, foi adolescente, foi homem, e aos 30 anos de idade ele começa o seu ministério. E ali, irmãos, com esse ministério, Jesus vai ensinando que não é aquele rei que Israel estava esperando. Sob o jugo de Roma, Israel esperava que o rei que viria seria um rei que derrubaria o Império Romano, garantindo vitória. O que é que eles esperavam? Um rei militarmente preparado, belicamente munido, para chegar ali e desfazer o Império de Roma e garantir vitória a Israel. Mas o império que Jesus veio instaurar não era assim. Era de paz, de amor e de misericórdia. E ele passou 3 anos sobre a terra, irmãos, proclamando esse evangelho, essas boas novas. E enquanto ele proclamava o evangelho, ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Antes vocês estavam mortos em seus delitos e pecados e não havia nada a ser feito, mas eu vim para redimir todo aquele que crê. E tinha-se um costume, irmãos, em Roma, e era jurídico, não era nem um costume, era uma prática jurídica. Todo prisioneiro, quando era preso, na porta da cela desse prisioneiro ficava uma plaquinha, e na plaquinha ficava escrito a dívida desse homem. Tinha uma fiança a ser paga. Então, alguém roubou uma galinha, devia R$10. Alguém roubou um carro forte, né? Lá no sumo sacerdote do império lá, era mais caro, era R$100. Outra dívida era R$1.000. E ficava pendurado na portinha da cela a dívida daquele homem que estava ali. Ele era um devedor, ele estava devendo alguma coisa. Ele tinha transgredido a lei. Da mesma forma, nós estávamos, irmãos, como aqueles homens encarcerados pelo pecado. Havíamos transgredido a lei do Senhor e havia um preço a ser pago.
Marcelo pagaria esse preço? Como é que Laura pagaria esse preço? Como é, irmãos, que irmão Pedro seria capaz de pagar o preço? Porque não era uma dívida que seria comprada com dinheiro, com ouro e prata. A nossa dívida só poderia ser redimida por alguém que fosse justo. Aleluia! Então ele se fez justiça por nós. E naquele momento da cruz, quando ele entrega o Espírito, antes disso, um pouquinho antes, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E ele brada: Tetelestai, está pago. Nesse momento, irmão, Jesus Cristo escancara a prisão, aleluia, que prendia as nossas almas. E com aquela cédula que estava na porta do nosso cárcere, ele vai e toma aquela cédula na mão, como diz Pedro, e crava na cruz, dizendo: o preço pela vida da eternidade foi pago, aleluia. Glória a Deus. Acabou-se, irmãos. Não há mais condenação para mim e para você. Não há mais condenação para todo aquele que crê, porque ele pagou a nossa dívida. Aleluia. E então, irmãos, seria ótimo se ficasse só por aí. Mas o texto segue e a gente chega aqui ao capítulo 20, onde Jesus agora ressuscita na manhã do domingo, nos garantindo, além de salvação, vitória na eternidade. Diga que coisa fantástica. O véu do templo se rasgou e agora nós não precisamos mais de um sacerdote que vai queimar incenso por nós, que vai fazer sacrifício por nós, porque quando aquele véu se rasga, nós mesmos agora podemos entrar na presença de Deus, irmãos. Aleluia! Isso é um privilégio que talvez você não tenha compreendido ainda, mas no dia que você compreender, você vai deixar a sua vida completamente dedicada ao serviço do Senhor, em gratidão. Porque você ia para o inferno. Um teólogo que eu gosto muito, ele diz que o inferno está no fim de uma vida sem Cristo. Eu e você nascemos condenados para ir ao inferno. E não é porque Deus é mau, é porque Deus é justo. E nenhum pecador vai escapar da ira de Deus. Mas quando ele voltar para arrebatar a igreja, ele não vai ver nem o meu, nem o seu pecado. Ele vai ver o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, sobre a tua vida, e vai te chamar pelo nome: vem que tu és meu. Aleluia! Que vitória fantástica foi a de Cristo na cruz. Que vitória fantástica foi a de Cristo sobre a morte. Nós não precisamos mais fazer nada. Se apenas crermos, veremos a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que vão se batizar, levantar a mãozinha assim para me ver quem é. Amém, glória a Deus. Só tem uma pessoa que vai se batizar nessa igreja. Amém, glória a Deus. Terça-feira, esta terça-feira, dia 2, amém? Temos um encontro do discipulado. Vamos estar fazendo discipulado e ao final desse discipulado a gente vai estar se batizando. Pode ser aqui no tanque, pode ser na Praia do Forte, pode ser na piscina dos nossos irmãos, né? Que todo mundo tem piscina em casa. Aquela velha caixa d'água no quintal, né? Não importa o que vai ser o batismo, irmão. Contudo, toda a igreja, eu espero, esteja reunida para a gente comemorar essa vitória desses irmãos que vão estar descendo as aulas, amém? Nesse momento vamos ouvir nosso irmão André louvar ao Senhor, enquanto uma diaconisa ou um diácono recolhe dízimos e ofertas.